pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou contar a história de um rei que é considerado o pai da Europa, o criador da Idade Média e dos títulos de nobreza. Durante o seu reinado, ele definiu a estrutura administrativa que deu origem aos modernos estados europeus. Praticamente todas as principais casas dinásticas descendem dele, dos Habsburgos aos Windsors. Seu nome se tornou sinônimo dos romances de cavalaria, que foram uma das principais bases da literatura ocidental. Mais de 1000 anos após a sua morte, o seu nome ainda está presente no imaginário popular e faz parte da literatura de cordel, por exemplo. Hoje eu vou contar a história de Carlos Magno, o primeiro imperador da Europa depois do Império Romano e um dos soberanos mais poderosos de todos os tempos. Mas antes disso, eu queria avisinho de praxe. Dá uma olhadinha se você continua inscrito no canal, se você foi desinscrito ou não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva. Dá uma olhadinha também se está ativado as notificações para você receber as novidades aqui do canal e para ajudar o canal, principalmente comentando esse vídeo, dando like, dislike e compartilhando também ele. E financeiramente você pode entrar pro clube do canal ou mandar aí um pix para nós, tá legal? Vamos então ao vídeo de hoje. Carlos Magno, ou Carlos o Grande, é considerado o monarca mais importante da dinastia carolíngia, que reinou em boa parte da Europa entre os séculos VIII e o X. Mas o primeiro rei da dinastia, na verdade, foi o pai dele, o Pipino o Breve. Não porque ele reinou por pouco tempo, mas sim porque ele era baixinho mesmo. Para entendermos como o Pipino o Breve se tornou rei, nós temos que voltar para o século V, quando os francos passaram a dominar a maior parte da atual França. Os francos, eles eram uma tribo germânica e na época era governada por Clovis, da dinastia Merovingia, que estabeleceu o catolicismo romano como religião oficial. Os sucessores do Clovis, eles não queriam muito saber sobre essa coisa de governar, então eles deixavam essa tarefa para um alto funcionário, que era o maior-domo ou mordomo do paço. Com o tempo, essa função ela passou a ser hereditária e eles basicamente tomaram o lugar do rei. Quem consolidou essa posição de poder absoluto foi o Carlos Martel, o avô do Carlos Magno. Mas ele não ligava muito para os títulos e continuou usando o de mordomo. O filho dele, o Pipino, o Breve, fez uma aliança com o Papa. Em troca de proteger a igreja, ele foi coroado rei no lugar da dinastia anterior. O filho mais velho de Pipino, Carlos, que veio a ser conhecido como Carlos Magno, nasceu provavelmente em 2 de abril. Mas os historiadores, eles não têm muita certeza de que ano que ele nasceu. Uns dizem que teria sido em 747 depois de Cristo, outros dizem que teria sido em 748, mas o mais provável mesmo é que tenha sido em 1742. O problema é que isso é 2 anos antes do Pipino Breve se casar oficialmente com a mãe do Carlos, que se chamava Berta Pés Grandes. Era uma família bem disfuncional. O Pipino era breve, a mãe tinha pé grande, uma família interessante. Na época, as tribos germânicas, entre outros povos europeus, eles aceitavam outros tipos de união entre homens e mulheres que não fossem o realizado pela igreja. Com o tempo, muitos dos biógrafos do Carlos Magno maquiaram a data porque não cabia bem para um grande rei cristão ser fruto do anterior, do casamento dos pais perante a igreja. Também não se sabe exatamente onde o Carlos Magno nasceu. Os historiadores variam. Uns dizem que ele teria nascido em Aachen, na Alemanha, outros em Liege, na Bélgica. A formação de Carlos Magno não é muito conhecida. O que se sabe é que ele estava ao lado do seu pai nas atividades militares e políticas. Ele só foi aprender a ler e a escrever muito mais tarde. Por isso que os documentos que ainda existem, escritos por ele, mostram uma letra muito ruim.
Ser analfabeto naquela época era a regra, não era, tipo, muita gente era, inclusive pessoal da nobreza e da realeza como ele. Mas o que é curioso é o fato dele ter decidido se alfabetizar depois de adulto, mostrando que ele tinha um interesse por conhecimento, uma sede de saber. A primeira língua do Carlos era o frâncico, um idioma germânico falado pelos francos, e ele também falava latim, língua de boa parte do reino. Além disso, ele conseguia entender o grego e há histórias de que árabe também era uma das línguas que ele sabia, mas isso é bem improvável. De acordo com seus biógrafos, o Carlos era forte e muito mais alto que a média. Um estudo feito em 2010 nos seus restos mortais, revelou que ele teria 1,84 m de altura. Ele tinha olhos grandes, nariz largo e um pescoço curto, mas não há registro da cor dos seus olhos e nem do seu cabelo. Ele também foi descrito como tendo uma expressão inteligente e alegre. O Carlos era muito ativo, gostava de caçar e nadar, e ele era muito curioso, era um amigo muito divertido e generoso. Tudo isso fazia com que as pessoas fossem leais a ele, por afeição e não por medo. Além de Carlos, outros dois filhos de Pepino e da Berta dos Pés Grandes chegaram à vida adulta. O Carlomano e a Gisela. Carlomano, o mano do Carlos, desculpa, mas é piada pronta. Para que os filhos não brigassem, o Pepino decidiu que os dois meninos deveriam herdar o trono ao mesmo tempo. Quando ele morreu no ano 768, a Assembleia Geral dos Francos aprovou a medida, só que com uma ressalva: o território seria dividido entre eles. Então o Carlos se tornou rei das regiões a oeste, perto do Atlântico, indo da Holanda, e do oeste da Alemanha, passando por Paris até a atual Gasconha, nos Pirineus. Já o Carlomano, o mano do Carlos, ele ficou com o leste, do sudoeste da Alemanha até o Mediterrâneo. Nessa época, o Carlos provavelmente estava com 26 anos e já tinha uma certa fama como líder militar, o que era esperado de um governante franco. Esse acordo de os dois irmãos dividirem o governo, logo acabou levando a alguns desentendimentos entre eles. Por exemplo, após a morte do Pepino, uma rebelião estourou na Aquitânia, que tinha sido dividida entre os dois territórios. O Carlos, ele tratou de conter os rebeldes e não gostou nem um pouco quando o Carlomano mandou tropas para ajudar, sem ter sido solicitado para isso. O Carlos achou que o irmão estava tentando enfraquecer o seu poder, e foi só a intervenção da mãe deles, que ainda estava viva, colocou o pé em cima do assunto, que evitou uma discussão maior. Para se fortalecer contra Carlomano, Carlos decidiu que precisava de aliados. Ele fez um acordo com o seu primo Tassilo, que governava a Baviera, e para assegurar o apoio do rei Desidério da Lombardia, ele se casou com a filha dele, a Desiderata. Mas, por alguma razão, essa união não deu certo e ele acabou devolvendo a moça um ano depois. O Carlos conseguiu que o casamento fosse anulado e entregou ela para o pai. Como se isso não fosse ofensa o suficiente, logo em seguida ele se casou com Idelgarda, a filha de 13 anos de um nobre da Suábia, que é a região hoje que pertence à Alemanha. Ela era uma moça inteligente e valente que costumava acompanhar o marido nas campanhas militares, participava da política e se interessava por astronomia. Os dois parecem ter sido bastante apaixonados e eles tiveram 9 filhos, 4 meninos e 5 meninas. Claro que o pai da Desiderata, ele não gostou disso, né, de ter a filha devolvida, do cara casar com outra, e ele acabou realizando uma aliança com o Carlomano para atacar o Carlos. Só que o Carlomano, ele morreu de repente, aos 20 anos, aparentemente de uma hemorragia, em 5 de dezembro de 771. Ele tinha 2 filhos pequenos com sua mulher, a Gerberga, e ela esperava que um dos meninos sucedesse o pai. Só que os termos da divisão do território dos francos, quando Pepino morreu, eram
não eram muito claros, né? O Carlos, então ele decidiu que já que ele e o irmão deviam reinar juntos, a partir do momento que o irmão morreu, tudo então pertencia a ele. E ele tomou toda a região. Agberga não gostou nada e fugiu para a Lombardia com os filhos. E conseguiu refúgio na corte de quem? Do ex-sogro do Carlos Magno. E ela ficou então em Pávia, que era a capital do reino da Lombardia na época. Além de irritado com o ex-genro, o Desidério, ele também acabou entrando em conflito com o Papa Adriano I, porque ele ousou, o Papa, né, ousou reivindicar que a Lombardia cumprisse um acordo com Roma e devolvesse algumas cidades para ele. O Desidério, em resposta, invadiu os territórios papais. O Papa pediu ajuda para o Carlos, que era o seu aliado, e o Carlos vem em socorro ao Papa, cruzando os Alpes com as suas tropas em 773 e invadindo a Lombardia. O Carlos sitiou Pávia com tanta facilidade que na primavera do ano seguinte ele resolveu dar uma voltinha e ir até Roma visitar o Papa Adriano e garantir que ele teria todas as suas terras de volta. Em troca, o Adriano concedeu ao Carlos o título de patrício, que era o reconhecimento dele como nobre romano. Após sair de Roma, Carlos voltou para Pávia, que não estava aguentando mais o cerco. E nesse momento, então, os lombardos desistiram e abriram seus portões para o Carlos e os seus exércitos. O Carlos, ele até que foi generoso com o Desidério e com toda a família. Ele não matou ninguém, ele simplesmente mandou, tirou eles do trono, né, a família do trono, e ordenou que todos eles fossem para mosteiros. Ele também fez com que a Gerberga, a sua então cunhada, e os dois filhos do seu irmão, seus sobrinhos, também fossem enviados para mosteiros. Depois disso, ele se fez coroar como rei dos lombardos, usando a coroa de ferro que teria sido feita com um dos cravos, segundo a lenda, com um dos cravos que pregou Cristo na cruz. A maioria dos nobres lombardos acabaram aceitando esse novo rei estrangeiro, mas nem todos. Ainda foram necessárias mais 2 campanhas militares até que todo o território da Lombardia passasse a obedecer Carlos, o que só viria a ocorrer em 787. E essa nem era a maior preocupação do Carlos no momento. A campanha mais longa que ele liderou foi contra os saxões, um outro povo originário do norte da Alemanha, que há séculos vivia às turras com os francos. Uma das grandes diferenças entre os dois povos era a religião. Enquanto os francos tinham se convertido ao cristianismo 200 anos antes, os saxões ainda seguiam o paganismo. Aliás, a desculpa inicial para o começo dessa guerra foi a destruição de uma igreja católica pelos saxões em 772. Em represário, Carlos mandou invadir o território deles e destruiu um Irminsul, um pilar geralmente de carvalho que conectava, segundo a lenda, o céu e a terra. Os Irminsuls eram venerados pelos saxões como um símbolo sagrado da religião germânica. Então ficou meio olho por olho. Nos anos seguintes, outras campanhas levaram à conversão de muitos saxões ao cristianismo e fizeram muitos dos seus líderes se submeterem aos francos como vassalos. No total, as guerras saxônicas tiveram 18 campanhas diferentes ao longo de 32 anos, que levaram à anexação gradual de toda a região da Saxônia entre os anos 772 e 804. Numa dessas campanhas, em 782, o Carlos promulgou uma lei que estabelecia a pena de morte a todos os saxões que não se convertessem ao cristianismo. Claro que isso levou a várias revoltas. O Carlos reagiu, mandando decapitar 4.500 saxões em Verden, em outubro desse mesmo ano. Mais tarde, ordenou que 10.000 saxões fossem deportados para o oeste, além de impor penas severas a quem atacasse um padre. Uma terceira frente de batalha, ao mesmo tempo, foi na direção do sul, lá onde fica a Aquitânia,
que tinha se rebelado no primeiro ano do reinado de Carlos. Nessa região, especificamente, ele percebeu que a ameaça de usar a força era mais eficiente que a guerra em si. Então, ele concluiu que o único jeito de controlar todos esses domínios era estabelecer um poder local seguro e que fosse leal a ele. A maneira que ele encontrou de fazer isso foi adaptar as antigas divisões hierárquicas do Império Romano e organizar o seu império em divisões menores. Cada uma dessas divisões teria um nobre leal no comando e obedecendo a outro nobre acima dele, que por sua vez obedecia ao Carlos. Cada região que ele comandava, como a Lombardia, a Aquitânia e a Saxônia, foi posta sob o comando de um duque. Esse era um título que já existia desde o final do Império Romano e que dava nome aos comandantes de uma das regiões militares. As regiões eram divididas em centenas de condados comandados por condes que tinham o poder administrativo civil naqueles locais. Conde quer dizer companheiro, e indicava uma pessoa, um companheiro de confiança do rei. Já o poder religioso era dado ao bispo, que comandava uma diocese em cada um dos condados. A coisa era um pouco diferente nas áreas das fronteiras desse império todo, onde o território estava sujeito a ataques de inimigos. Ali o Carlos estabeleceu as marcas comandadas pelos marqueses, que eram sempre chefes militares encarregados da defesa dessas marcas. Marca vem do latim, que quer dizer literalmente fronteira. Os marqueses e os condes e os duques eram todos vassalos do rei. Um vassalo era um nobre subordinado a um suzerano e ligado a ele por uma obrigação mútua. Em troca de receber direitos sobre as terras que administrava, o vassalo devia defender os direitos do suzerano e fornecer apoio militar a ele. Mais tarde, essa relação também se estendeu aos cavaleiros. Eles serviam um determinado senhor em troca de receber um pedacinho de terra de onde pudesse tirar o seu sustento. Cada uma dessas áreas de território concedidas ao nobre era chamada de feudo, de onde vem o termo feudalismo, que indica o sistema político-econômico baseado nessas relações de vassalagem. O sistema que Carlos criou e que se tornou sinônimo de Idade Média na Europa também determinava os papéis dos servos, que eram pessoas comuns ligadas à terra e que deviam obrigações ao senhor desse território. Como Carlos Magno organizou essas relações feudais, ele é considerado o pai do feudalismo e, em consequência, o fundador da Idade Média como a gente conhece. A mais famosa das campanhas militares de Carlos foi marcada por uma grande tragédia, não por uma grande vitória. Isso aconteceu em 778, quando ele estava tentando fortalecer o seu domínio na região da Aquitânia e, sobretudo, nos Pirineus, que funcionava como uma fronteira natural entre os califados mouros da Península Ibérica. Acontece que os mouros também brigavam entre si e alguns governadores muçulmanos da área onde atualmente fica a Catalunha foram procurar o Carlos e ofereceram a ele vassalagem em troca de proteção. Ele imaginou que essa era uma ótima oportunidade de estender o cristianismo e também, obviamente, as suas propriedades, os seus territórios, até a Península Ibérica. Então, preparou uma força poderosa com alguns de seus marqueses mais experientes no comando. A rainha Hildegarda, que estava grávida de gêmeos, seguiu junto com eles e fez o papel de astrônoma. Ela registrou pelos astros os lugares onde eles paravam para fazer acampamentos. Mas ela não seguiu até a Espanha com o marido, porque os gêmeos nasceram quando eles chegaram na Aquitânia. Um deles morreu bebê, o outro, chamado Luís,
foi o último filho legítimo do Carlos e o que viveu por mais tempo e que acabaria herdando todo o império do pai. No começo dessa campanha, tudo foi muito bem. As tropas do Carlos foram bem recebidas em Barcelona e ajudaram seus novos aliados a conter a força enviada pelo califa de Córdoba contra a região. Mas quando ele marchou para Saragoça, o líder local disse que não tinha prometido lealdade nenhuma e se recusou a abrir a cidade para os francos. O Carlos ficou tão furioso que mandou fazer um cerco à cidade. Só que a cidade resistiu bravamente. Como viu que não estava conseguindo nada pela força e que o inimigo tinha sido contido, Carlos decidiu aceitar o acordo e recebeu um tributo em ouro e começou a voltar para casa. Só que na volta ele resolveu dar uma passadinha na Vascônia, como era conhecido na época o País Basco, porque os bascos eram vassalos dos francos. Mas o Carlos desconfiava que, na verdade, eles eram mais simpáticos aos mouros e que podiam se revoltar a qualquer momento. O que ele fez? Ele mandou atacar a capital basca, Pamplona, e arrasar os muros para reduzir a possibilidade de defesa. Além disso, ele estabeleceu alguns postos de guarda ocupados por francos leais. Depois disso, começou a voltar pelos Pirineus e deixou alguns dos seus paladinos, os seus guerreiros de maior confiança, como ele chamava os guerreiros mais de confiança dele, encarregados da retaguarda. Entre eles estava o conde Anselmo, o Higuerard, que era o alto funcionário do Palácio Real, e o Rolando, marquês da Bretanha. O que eles não calculavam é que os bascos estavam tão furiosos que resolveram perseguir o exército franco. Os bascos alcançaram a retaguarda de Carlos no dia 15 de agosto de 778, no passo de Roncesvalles, nos Pirineus. Rolando e Higuerard estavam tão confiantes que tinham esquecido uma regra muito básica da arte militar, que era ocupar as partes altas primeiro, porque essa é a posição mais estratégica. Assim, eles foram surpreendidos no fundo do vale pelos atacantes e se desorganizaram ao tentar fugir. Os bascos, logicamente, conheciam muito melhor o terreno do que os francos e conseguiram isolar a retaguarda do exército franco. Os soldados da retaguarda mantiveram os atacantes ocupados, o que permitiu ao Carlos evacuar o restante do exército em segurança. Mas os que ficaram para trás foram massacrados, incluindo o Anselmo, o Higuerard e o Rolando. Além da perda dos homens, provavelmente Carlos também perdeu todo o ouro que tinha recebido em Saragoça, porque os bascos, antes de fugir para as montanhas novamente, saquearam toda a bagagem dos francos. A história da bravura dos francos acabou entrando para o imaginário da época e com o tempo se transformou num dos poemas mais famosos da Idade Média, a Canção de Rolando. Esse poema foi escrito no século XI em francês antigo e é considerado o primeiro poema épico em língua românica. Mais tarde foi traduzido em várias línguas e serviu de base para autores renascentistas como Ariosto, que recontou a história em seu poema épico Orlando Furioso. Claro que a Canção de Rolando não é muito acurada historicamente. Ele muda os autores do massacre de bascos para muçulmanos e muitos personagens e acontecimentos são completamente fictícios. O importante é que esse poema inspirou todo um ciclo de poemas medievais, o tal do ciclo carolíngio, que também é conhecido como Matéria de França, ou da França. Esses poemas falam a respeito das aventuras de Carlos Magno e os 12 pares de França, que seriam 12 cavaleiros da elite que acompanharam o rei em suas batalhas. Rolando, obviamente,
é um deles. Junto com o ciclo arturiano, ou Matéria da Bretanha, o ciclo carolíngio, ou Matéria da França, faz parte dos romances de cavalaria que provavelmente são a primeira coisa que a gente pensa quando se fala em literatura medieval. E essas obras continuam inspirando gerações e gerações de escritores. Por exemplo, Dom Quixote é uma paródia dos romances de cavalaria. Já no século XIX, os escritores do romantismo, eles se basearam nessas obras para escrever sobre uma Idade Média idealizada, como o Walter Scott fez ao escrever o seu clássico Ivan e o Ego, que era um dos livros preferidos de Dom Pedro II na infância. E não é só isso, até os dias de hoje é possível nós encontrarmos a história do Carlos Magno e dos 12 pares de França na literatura de cordel do Nordeste, de tão fixado que essa história toda ficou no imaginário popular. O escritor Ariano Suassuna, ele cita muitos desses romances de cavalaria e se inspira também neles na sua principal obra, A Pedra do Reino, que se baseia justamente nesses cordéis de inspiração medieval. E eles também aparecem em manifestações populares que nós temos aqui no Brasil, como as cavalhadas, né, que representam a luta entre os companheiros de Carlos Magno e os mouros. As cavalhadas são de origem portuguesa e aparecem em várias regiões aqui do Brasil. Mas voltando para a história real, voltando lá para a história do Carlos Magno. O Carlos, ele não desistiu de fortalecer a fronteira com os reinos mouros e nos anos seguintes ordenou diversas campanhas para dominar os Pirineus. Também nomeou como rei da Aquitânia o filho Luís, que tinha 3 anos e era nascido ali. Claro que esse novo reino era vassalo do próprio Carlos. Além disso, ele deu a Lombardia para o filho do meio, o Pepino, e em 790, quando o mais velho, chamado Carlos, fez 18 anos, ele deu a ele o título de Rei dos Francos. Mas, na verdade, ainda era ele, Carlos Magno, quem dominava tudo. No meio disso tudo, acabou acontecendo uma grande perda pessoal. A rainha Hildegarda morreu em 30 de abril de 783, depois do parto da 9ª filha deles, que acabou também morrendo 40 dias depois. Não existem registros sobre o quanto Carlos ficou de luto. O que a gente sabe é que um ano depois ele se casou novamente. No total, ele teve 4 esposas e várias concubinas, além de 18 filhos. Os únicos meninos legítimos foram os que ele teve do casamento com a Hildegarda. Conforme as fronteiras do lado ocidental foram se consolidando, Carlos se voltou para o leste. Em 788, as terras orientais da Lombardia foram invadidas pelos ávaros, um povo nômade de origem asiática que tinha se fixado na Panônia, onde hoje fica a Hungria. O Carlos, ele não agiu imediatamente porque ele estava ocupado tomando a Baviera do seu antigo aliado e seu primo Tassilo. Demorou quase 2 anos para o Carlos fazer alguma coisa em relação aos ávaros, mas quando resolveu marchar para lá com os seus exércitos, foi uma vitória completa. Eles fizeram tanto estrago na Panônia que os líderes ávaros acabaram decidindo ir até a capital dos francos, em Aachen, para jurar vassalagem a Carlos e se converter ao cristianismo. Ele também tomou territórios dos eslavos e assim, antes do fim do século, tinha estendido seus domínios até depois do rio Danúbio, onde hoje ficam a Áustria, a Hungria, Eslovênia e Croácia. Assim, o Carlos criou um verdadeiro império de fazer inveja a muitos imperadores romanos. Só faltava um título de imperador, mas não por muito tempo. Em 799, o Papa Leão III tinha sido atacado por alguns cidadãos em Roma e forçado a fugir. O Carlos o protegeu e no final do ano 800 levou ele de volta para a cidade pessoalmente com as suas tropas. O agradecimento do Papa aconteceu durante a missa de Natal. Carlos estava assistindo à cerimônia com os seus homens e quando ele se ajoelhou perante ao altar para rezar, o Papa se aproximou
e o coroou como imperador dos romanos. Há quem diga que Carlos não sabia de nada e ficou surpreso, mas há alguns indícios de que a ideia já estava sendo discutida há algum tempo. Isso porque, no papel, o Império Romano continuava tendo um imperador em Constantinopla, ou melhor, uma imperatriz chamada Irene. Mas efetivamente ela não tinha poder sobre os territórios do antigo Império Romano do Ocidente. A ideia do Papa era que Carlos se tornasse o legítimo imperador de todo o antigo Império Romano, mas na prática isso dividiu oficialmente o Império em dois, criando o Sacro Império Romano-Germânico. Se você se lembra da história da Imperatriz Leopoldina, vai lembrar que o pai dela, o imperador Francisco, foi o último imperador do Sacro Império. E é esse mesmo império que eu estou falando agora. O estado que o Carlos Magno começou, ele durou por 1000 anos, até ser desmantelado pelo Napoleão Bonaparte em 1806. Carlos passou a usar o título de Sereníssimo Augusto, coroado por Deus, grande e pacífico imperador, governador do Império Romano. E ainda acrescentou mais territórios no seu reino quando os venezianos trocaram a vassalagem do Império do Oriente para o reino da Lombardia, que pertencia ao Carlos. Mas criar o Império e virar lenda literalmente não foram as únicas realizações do Carlos Magno. Ele tinha consciência de que reinava sobre um território multicultural e procurou estabelecer uma administração que funcionasse para todos eles sem perder o controle. Para isso, ele tinha o Missi Dominici, que quer dizer enviados do Senhor. O Missus Dominicus era um funcionário enviado para as províncias do Império para supervisionar a administração em nome do imperador. Esses enviados, eles também viam se a justiça estava sendo bem administrada e verificavam a precisão das cobranças de impostos. Por isso, são considerados ancestrais remotos dos atuais auditores fiscais. Além disso, uma vez por ano, Carlos reunia todos os duques em Aachen para discutir os próximos passos da sua administração, da administração desse império todo. O Carlos Magno, ele procurou melhorar a gestão realizando reformas administrativas, monetárias, militares e eclesiásticas. E apesar de tomar o papel de protetor do catolicismo e buscar expandir o cristianismo na Europa, com o tempo, ele foi se tornando mais tolerante com as religiões e mesmo com os saxões que continuavam no paganismo. Desde que eles não se revoltassem, estava tudo certo. O Carlos permitiu, inclusive, que os judeus assumissem o monopólio do empréstimo de dinheiro e convidou os judeus italianos para imigrarem para outras cidades do Império e criarem rotas comerciais a partir desses outros pontos. Inclusive, o médico pessoal do Carlos Magno era judeu. O Carlos também abriu relações diplomáticas com o Califado Abássida, o grande império muçulmano da época. Esse território era governado por Harun al-Rashid, que está, para o imaginário popular árabe, como o Carlos Magno para o imaginário popular ocidental. O Harun al-Rashid é um dos monarcas mais famosos de todos os tempos, citados em muitas obras literárias e alvo de muitas lendas. Mas uma das tarefas a que o Carlos Magno se dedicou mais intensamente foi a educação. Embora ele só tenha aprendido a ler com 40 anos, ele sempre teve paixão pelo conhecimento e muitas vezes arranjava para que alguém lesse livros para ele durante as refeições. Carlos deu ordens para copiar todos os livros em latim que conseguiu, e muitas obras latinas só existem hoje graças ao fato dele ter guardado na sua biblioteca e mandado fazer cópias que ele enviava para quem quisesse. Ele encorajou vários monges a copiarem preces em suas próprias línguas e também reuniu sábios em seu palácio, que acabou se transformando num centro de conhecimento. Assim, tanto ele quanto os seus paladinos podiam ter aulas com esses professores. Também encorajou a criação de escolas junto às catedrais para ensinar as 7 artes liberais: a gramática, a lógica, a retórica, a aritmética, geometria,
astronomia e música. O conhecimento criado dessa maneira foi o mais relevante desde a queda do Império Romano e ficou conhecido como Renascença Carolíngia. Não existia imprensa ainda, então essa difusão de conhecimento não era um processo fácil nem barato. Para facilitar, Carlos decidiu que era preciso uma reforma do próprio processo da escrita. Ele apoiou um monge inglês chamado Alcuino de York, que era um dos seus professores, a criar um novo sistema de letras minúsculas que pudesse ser usado em todas as partes do seu reino. A cultura foi a principal preocupação de Carlos Magno durante o final da sua vida, mas quando ele sentiu que estava ficando velho, começou a se preocupar com a sua própria sucessão. Em 813, ele só tinha um filho legítimo ainda vivo, o caçula Luís, conhecido como o Piedoso. Ele mandou chamar Luís da Aquitânia, o reconheceu como seu herdeiro legítimo e mandou que ele fosse coroado como co-imperador, dividindo assim já em vida o poder com o filho. Em janeiro do ano seguinte, o Carlos adoeceu com pleurisia, que é uma inflamação dos pulmões. Ao perceber que podia morrer, dizem que ele ficou muito deprimido, não pela causa da morte, não por morrer, mas porque ele ainda tinha muitas coisas para fazer e era muito injusto ele partir sem ter realizado tudo o que ele queria. Em 28 de janeiro, ele pediu para tomar a comunhão e logo depois faleceu às 9 horas da manhã. Carlos o Grande, como já era conhecido na época, estava com 72 anos e havia reinado por 47. Ele foi sepultado no mesmo dia na Catedral de Aachen, onde repousa até hoje. O império de Carlos Magno passou para o filho Luís, como ele desejava, mas só ficou intacto mais essa geração. Luís dividiu o território entre seus 3 filhos e depois deles foram acontecendo outras divisões mais. O sistema administrativo que o Carlos Magno criou acabou sendo copiado em outras partes da Europa e ainda existia em algumas regiões no início do século XX. Na França, o que restou do feudalismo foi destruído pela Revolução Francesa em 1789 e no resto do território que havia pertencido ao Império do Carlos Magno pelas invasões de Napoleão Bonaparte. Os descendentes de Carlos Magno se casaram com outras casas nobres que deram origem às principais dinastias que dominaram a Europa durante séculos. Bom, pessoal, era essa história do Carlos Magno e dos seus pais com nomes estranhos e do seu irmão Carlos Mano, mas enfim, piadinhas à parte, é uma coisa muito interessante, né? O homem que criou basicamente tudo que a gente sabe sobre feudalismo, né, europeu, foi esse cara que criou e desenvolveu, inclusive misturando a questão do Estado com a questão da religião e dominando tudo ao mesmo tempo. Era isso, essa história que eu tinha para contar para vocês hoje. Deem seu like, seu dislike aqui embaixo. Por favor, deixe seus comentários. Não esqueça de compartilhar o vídeo também para quem gosta. Um abraço, até mais.